Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estar abordando nesta aula o tema da ansiedade. Vamos estar falando um pouco da ansiedade nesta aula. Na primeira aula nós abordamos o tema sobre o medo. Na segunda aula falamos sobre as fobias. E nesta aula vamos estar falando sobre a ansiedade. E eu quero dizer a você que é um prazer estar aqui com você novamente, para que a gente possa estar aí trabalhando, abordando esse assunto, né, que tem atingido muitas pessoas em todo o mundo, toda a sociedade. Existe uma estimativa aí de que 30% do mundo, da sociedade, do povo, está sofrendo com esses transtornos aí da ansiedade. Mas o que é ansiedade? Nós vamos estar abordando aqui o que é ansiedade e os transtornos de ansiedade. A ansiedade é a resposta natural do corpo ao estresse. Quando você tem um estresse, o seu corpo ele vai ter, né, reações, o seu cérebro ele vai liberar, né, substâncias químicas e ali vai estar acelerando todo o teu metabolismo e você vai ter essa sensação de ansiedade. A ansiedade é um sentimento de medo exagerado, uma opressão sobre algo que não está no presente, mas do que há por vir. Então, a ansiedade, ela está ligada muito mais para aquilo que não está no presente, mas sim para aquilo que vai acontecer. Você tem aquela sensação de ansiedade. Por exemplo, quando você está indo para a escola, por exemplo, é o seu primeiro dia naquela escola, naquela sala, então você já vai chegar ali e você vai com esse sentimento dessa ansiedade. Uma entrevista de emprego, uma situação onde você tem que falar em público. Então, tudo isso vai te levar a sentir no teu corpo essa ansiedade. Isso acontece e vai sempre acontecer com qualquer pessoa. Isso é comum e é normal ter esse sentimento. E veja que essa ansiedade ela vai, né, acontecer e vai ter um momento que ela também vai desaparecer. Não vai ser uma ansiedade que vai ficar ali, você vai passar tempo todo se sentindo daquela forma, não. Na verdade, a ansiedade é uma antecipação do sofrimento daquilo que há de vir, ou de coisa que jamais vai acontecer, né? Esse é o tipo de ansiedade do dia a dia, e esse é o tipo de ansiedade normal, né? Que nós vamos estar no nosso dia a dia passando por essas situações de ansiedade. Mas o que causa o problema da ansiedade em nós não é a ansiedade em si, porque a ansiedade é normal. E eu quero falar com você, nesta aula também, como é que acontece esse processo da ansiedade. Veja só, tudo começa no nosso cérebro, né? No campo da imaginação. O ser humano ele tem essa capacidade de quê? De imaginar coisas, né? Na sua mente, você imagina, você pensa. Então, o ser humano ele tem essa capacidade. O nosso cérebro ele tem uma inteligência. Ele percebe quando tem ameaça que está próximo de nós e quando essa ameaça é
ela chega ao nosso cérebro, ele vai nos avisar, ele vai se comunicar com o nosso corpo através das reações químicas que vão ser liberadas, principalmente o cortisol e a adrenalina. Então, o nosso cérebro ele vai sentir, perceber aquele perigo ali e ele vai liberar essa substância química para o nosso corpo vai sentir essas reações. E essa energia liberada, né, pelo nosso cérebro, no momento de muito estresse, faz o nosso corpo ter mais energia, força, coragem, né? Ou para reagir e algum perigo ali, a gente vai reagir, né? Tem pessoas que ela tem uma reação de enfrentar o perigo, outras ela vai travar ali, vai paralisar, né? E outras vão fugir da situação. Então, são reações diferentes para pessoas diferentes. Esses hormônios liberados pelo nosso cérebro faz com que o nosso corpo passe por uma transformação imediata. Então veja que no momento que o nosso cérebro ele percebe aquele perigo, ele agora começa a trabalhar, né, a liberar as glândulas, ela libera aquela reação, a química, né, a adrenalina, o córtex, ele é liberado, né, e ali você vai sentir no seu corpo essas reações. Então, nesse momento, o seu corpo, pode acontecer de você ficar com o coração, ele vai bater, né, com mais pressão sanguínea, o teu coração vai começar a bater mais forte, mais rápido, e são reações, né? Isso aí vai trazer um efeito no teu corpo, a tua boca vai ficar seca, você vai suar frio, você vai ficar trêmulo, a respiração ofegante, né? Dores abdominais, a pressão arterial ela aumenta, mas eu quero dizer a você que esse tipo de situação é normal e vai acontecer. Não tem como você fugir desse tipo de ansiedade do dia a dia. Você vai passar por situações e você vai passar por essas reações. Mas o que traz o prejuízo para a nossa vida em geral é a questão da crise da ansiedade, né? E como é que acontece essa crise dessa ansiedade? Veja que é uma antecipação do sofrimento que vem da nossa imaginação, dos nossos pensamentos negativos e que não existe um perigo real, está na nossa imaginação. E todo esse sintoma vai nos levar a um transtorno de ansiedade, né? As crises são esses momentos de transtorno que estão acontecendo com frequência. Qualquer coisa vai te deixar, né, com aquele sintoma que eu falei antes. Então, agora, isso vai ficar uma coisa repetida várias vezes no dia, a cada momento, a cada instante, você vai estar sentindo todo aquele processo ali no teu corpo, uma coisa que era para ser normal, agora começa a fugir do controle. Então, todo aquele processo do cérebro liberando substância química, adrenalina, o cortisol, e quando você começa a sentir essas reações do teu corpo, então veja que neste momento vai acontecer o quê? O dia todo você começa, qualquer coisa, você começa a ter esse sentimento de ansiedade. Então isso aí você já está numa crise de ansiedade. Isso aí já virou um transtorno. A crise é um transtorno, né, do cérebro e corpo devido às reações liberadas pelo cérebro
para uma parte do nosso corpo chamado suprarrenal, ou seja, uma região próxima ao abdômen onde é liberados os hormônios do estresse. E essa produção, ela fica descontrolada, mandando esse hormônio a todo momento. Ou seja, a suprarrenal, né, que está no nosso abdômen, ela libera essa substância, né? Ela libera e nós passamos por esse momento de estresse. Então veja que isso aí, o transtorno, a crise de ansiedade é porque já está acontecendo o quê? Um descontrole, né, entre o nosso cérebro e o nosso corpo. O nosso cérebro começa agora, você começa a imaginar coisas, vem na tua mente, e você começa automaticamente liberar essas substâncias químicas que vai ter toda essa reação no teu corpo. E isso aí, de uma forma que era para ser controlada, agora se perde o controle. Por isso que existe as crises de ansiedade, os transtornos, né? Então veja que qualquer coisa que acontece, a pessoa tem essas reações exageradas, descontroladas, fora do normal. Isso é algo desproporcional. Tudo isso nos leva a um descontrole emocional. Então, as pessoas começam a ficar inquietas, insensível, ela chora por qualquer coisa, ela ri também, ao mesmo tempo chora, ela ri, e começa a ficar uma pessoa fadigada, começa a ficar uma pessoa estressada, nervosa, irritada, né? Então veja que tudo isso vai se perdendo o controle, né? Neste estágio, a imaginação fica elevada e a pessoa chega a ver e a ouvir muitas coisas. É onde surge o quê? A depressão, a síndrome do pânico, né? Então, é um estágio mais avançado da ansiedade que vai levar a pessoa a todo esse transtorno, essa depressão, essa síndrome do pânico, e a coisa é grave. Então, a ansiedade é normal e nós vamos sentir ansiedade no nosso dia a dia, nós vamos passar por um momento onde a gente vai ter essa ansiedade. O que não é normal é essa ansiedade, ela está presente a todo instante, a todo momento. Você passa o dia sem, a crise da ansiedade, ela já passa do campo imaginário. Não tem nada real ali acontecendo para levar você a esse estresse, a essa ansiedade, e de repente você começa a se sentir assim. Por quê? Porque você começa agora a ter os pensamentos negativos, algo que vem aí da tua imaginação, dos teus pensamentos, e tu começa agora, teu cérebro, ele não sabe o que é, se é real, se não é. Você está imaginando, você está pensando, ele vai liberar sim essas substâncias químicas. E nosso suprarrenal também ele vai responder com esses hormônios do estresse. Então veja que a ansiedade é um sofrimento antecipado de coisas, às vezes que nunca vai existir, nunca existiu, mas está no nosso pensamento, está na nossa imaginação. Então, quando isso começa a ficar desproporcional, a gente perde o controle, né? Aí, tudo isso surge de onde? Do medo. O medo, as fobias, e você vai perdendo o controle, isso vai aumentando, isso vai tomando conta de você, você começa a ficar uma pessoa parada, paralisada, você não tem vontade mais de sair, de resolver as coisas, você quer ficar dentro de casa, dentro do teu quarto, e esse medo ele começa a te dominar, vira uma fobia, depois que você começa a perder o controle da normalidade, a ansiedade que antes era algo normal, você começa agora a ter ansiedade por coisa que
né, é um sofrimento antecipado de coisas que não existem, né? Então, você começa a passar por essas crises de ansiedade. É importante você saber, né, o que é ansiedade e as consequências dessa ansiedade. E é preciso que você lute para que você volte a ter a sua vida, retome a sua vida novamente. Você tem que lutar. Você não pode parar, você não pode desistir. Continue lutando, continue buscando força, pedindo primeiramente a Deus, né? E segundo você tomar essa decisão de não ser mais essa pessoa, você tem esse poder de decisão na mão. Você tem esse poder de mudar. Você pode sim buscar força e você vai sair dessa situação e você vai retomar o controle da tua vida novamente. Eu tenho certeza absoluta que você pode sim retomar o controle da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos com a nossa mentoria Desenvolvendo Coragem para que, através dessa ferramenta, dessa mentoria Desenvolvendo Coragem, a gente venha te ajudar a sair dessa situação de medo, de fobia, de estresse, de ansiedade. Nós desenvolvemos essa mentoria chamada Desenvolvendo Coragem, que na realidade é uma ferramenta eficaz para que venha ajudar pessoas como você a sair dessa situação. Você vai sair dessa posição que você se encontra hoje para uma posição melhor. E eu tenho certeza, se você passar pela nossa mentoria, você vai sair dessa situação sim. E você vai ser uma pessoa vitoriosa e uma pessoa de sucesso. Então, eu quero te apresentar essa mentoria, Desenvolvendo Coragem, e logo, logo você vai estar recebendo o link. Você vai clicar neste link e você vai direto ter acesso à nossa mentoria, você vai conhecer a nossa mentoria e eu tenho certeza que essa mentoria ela vai te ajudar e vai ser algo eficaz na tua vida. Então, fica aí, nós falamos na primeira aula do medo, na segunda da fobia, falamos um pouco aqui da ansiedade, mas a nossa mentoria é a ferramenta eficaz para te ajudar nesse processo, para que você venha sair dessa situação. Deus abençoe a tua vida, foi muito bom estar com você e eu creio, eu acredito que você vai sair dessa situação e vai retomar o controle da tua vida. Fica na paz, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Sou o pastor Kennedy Santana e estamos aí à tua disposição. Entre em contato conosco, eu posso te ajudar. Eu tenho essa experiência de vida, já tratei de várias pessoas com essas situações de medo, de fobia, de ansiedade descontrolada, e eu tenho certeza que eu posso te ajudar também. Amém? Deus abençoe a tua vida. Fica da paz em nome de Jesus.